Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, em compasso com a grande vida do universo e traduzindo ela em mensagens de luz para você, entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Kátia Metran Saita fala da harmonia, que nada mais é do que uma manifestação do amor ao próximo. A pessoa harmoniosa é aquela que tem fisionomia alegre e profere palavras afetuosas e de elogio. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Ninguém se humilha por pedir perdão. Engrandece-se quem reverencia e consegue crer que qualquer que seja a atitude do outro, nele vive a semente do bem. A harmonia, manifestação do amor. Preletora Kátia Metran Saita. E agora, neste momento, nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre harmonia. É o assunto, né? Este livro vai servir de base. É o livro Assim se Concretiza o Amor, de autoria também do professor Masaharu Taniguchi. E também é de fácil aquisição, podendo ser adquirido pelo site. Então, este livro trata, o professor Masaharu Taniguchi trata da harmonia como um todo, sabe? Harmonia no lar, harmonia no trabalho, harmonia em todos os sentidos. E logo na página 96, o professor Masaharu Taniguchi fala que o lar, para ele prosperar, ele precisa ter harmonia. Acho que todos nós concordamos com isso. Vocês já viram algum lar desarmonioso que seja próspero? Não dá, não é? Isso é fundamental. Agora, o casal, para ele ser... a gente diz assim, mas há casais que brigam. Há casais... Tem gente até que diz assim, não existe casal que não briga. É natural o casal brigar. Já ouviram isso? Todo casal briga, né? Dizem. Mas na página 82 deste livro, o professor fala assim... A briga entre marido e mulher não é algo peculiar à vida conjugal. Então, não existe essa história de que a vida conjugal é natural ter briga. Não, não é, não. O natural é viver bem, em harmonia, no casal. Independente se o casal tem diferenças de pensamento. Isso não é motivo para viver em desarmonia. Muitas pessoas também dizem, vive brigando porque eles são tão diferentes, um é de um jeito, outro é de outro, tem uma personalidade, outro tem outra. Mas é muito natural o casal ser diferente. Justamente tem um ditado que fala que os opostos se atraem. Então, eles são diferentes, sim, a personalidade é diferente, a função de cada um dentro do lar é diferente, não é?
Mas isso não é motivo nem justificativa para dizer que não há harmonia no lar. Agora, a harmonia, também o professor Masaharu Taniguchi diz assim, a harmonia, ela começa na mente de cada um e ela traz benefícios. Uma mente em harmonia traz saúde para o indivíduo. Uma família em harmonia tem prosperidade. Um trabalho, um ambiente de trabalho em harmonia tem o trabalho mais eficiente. Os estudos, se as pessoas estudam com mais harmonia, tem maior desenvolvimento no estudo. Uma cidade, uma nação que viver em harmonia também tem mais prosperidade e mais desenvolvimento. E assim a gente vai expandindo até chegar entre os povos, não é? A harmonia da humanidade, a harmonia entre os povos. Por exemplo, numa família, os pais, quando vivem em harmonia, com certeza os filhos têm saúde. Pode perceber, criança não fica doente numa família em que os pais vivem tranquilamente, de forma harmoniosa, respeitando, reverenciando e agradecendo. Portanto, é algo que, neste livro, o professor Masaharu Taniguchi enfatiza bastante. E ele diz que a harmonia é a manifestação do amor. Então, não é algo que nós vamos criar, é algo que já existe dentro de nós. É só manifestar. Quando manifestamos o amor, aí aparece a harmonia. Agora, a harmonia, ela muitas vezes, ela não aparece devido à grande ideia arraigada na mente. Então, se alguém presenciou muitas brigas dentro de casa, muita desarmonia desde criança, ouviu os pais brigando, ouviu alguém da família em desarmonia, os vizinhos, tio, avô, avó, gravou na mente, né? Então ficou com a ideia arraigada de desarmonia. E essa ideia arraigada é que gera fatos condizentes. Então a pessoa passa a agir também de forma desarmônica, porque tem aquilo gravado e acha que aquilo que é o natural. Quando ela elimina da mente essa ideia arraigada, que é errônea, né, de que é natural brigar, é natural ter atritos e ter outros tipos de desavenças, e aí a harmonia passa a manifestar com mais naturalidade. Então não é transformar a pessoa de pessoa desarmônica para pessoa harmoniosa, mas é para manifestar algo que já existe dentro do próprio ser humano, que é a harmonia. É natural ao ser humano ser harmonioso, né? Então, o professor Masaharu Taniguchi orienta da seguinte forma: que fazer para termos a harmonia? É necessário ter o amor acompanhado de sabedoria. Então, temos que manifestar o amor, mas só o amor. Quando o amor é incondicional, mas é só o amor, pode causar problemas se não tiver paralelamente algo chamado sabedoria. Uma mãe, por exemplo, que cria um filho com amor incondicional e esquece de ter ao mesmo tempo a sabedoria caminhando junto, pode estar criando uma criança egoísta, que não sabe agradecer. Não é verdade? Então, o amor até pode ser incondicional, desde que sempre acompanhado de sabedoria. São os dois lados, não é? De uma mesma moeda, sempre estar acompanhando um casal, por exemplo, na educação dos filhos, no trabalho, em qualquer situação, caminhando sempre o amor e a sabedoria. Então, a verdadeira harmonia está quando tem esse amor e quando tem essa sabedoria presentes no lar, no trabalho, nos estudos, na sociedade, num país e em toda a humanidade.
Então, essa é a importância da harmonia, é a presença desses dois fatores, amor e sabedoria, na dosagem certa, né? Mais adiante, o professor Masaharu Taniguchi diz, o que é uma pessoa harmoniosa? Qual é a conduta de uma pessoa que é considerada harmoniosa? Vocês são pessoas harmoniosas. Quais são as posturas de vocês? Qual é a conduta de vocês, de todos nós, quando nós dizemos que nós somos pessoas harmoniosas? Quem é a pessoa harmoniosa? O que ela faz? Diz aqui nas páginas 97 e 98. A pessoa harmoniosa é aquela que tem fisionomia alegre e profere palavras afetuosas e de elogio. Essa é a pessoa harmoniosa. Aquele que está sempre com a fisionomia feliz, não tenha dúvida que está expressando o amor, que está manifestando o amor. Aquele que sempre profere palavras de carinho, de atenção, para quem quer que seja, até para com o inimigo, até quando é cutucado, né? Até quando é ferido por palavras ásperas por alguém, mesmo assim retribui com palavras afetuosas, essa é uma pessoa harmoniosa. A pessoa harmoniosa, ela manifesta essa sua harmonia em todo o seu corpo. Quando fala, quando anda, quando mexe com o objeto, quando pega num objeto, num papel, num objeto qualquer, quando se dirige a alguém, não é? Quando está no trabalho e está manuseando papéis, objetos, mesa, lápis, caneta. A pessoa harmoniosa, ela é toda harmoniosa. Ela é harmoniosa também no seu tom de voz. Em momentos que tem que ser firme, é firme. Nos momentos que tem que ser brando, é brando. Mas até nisso, até nessa diferença, são pessoas que manifestam a harmonia. E são as pessoas que sabem aproveitar todas as oportunidades para elogiar. O elogio, ele está presente na boca das pessoas que são pessoas realmente harmoniosas. Sabe a hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, aquilo que deve ser dito para encorajar, para incentivar, não é? E sabe também a hora certa de ficar calado, de não dizer nada, de respeitar a opinião do outro, a dor do outro. O silêncio também é importante, muitas vezes, na hora certa. Então, é uma pessoa harmoniosa, é aquela que, estando em sintonia direta com Deus, vai saber o que dizer, para quem dizer, não é? Em que momento dizer, usar as palavras corretas para dar uma orientação, ou para conversar, ou para responder uma pergunta. Muitas vezes a gente vê situações assim, você faz uma pergunta, alguém faz uma pergunta, e o outro responde rispidamente. E aí pronto, criou a desarmonia, não é? Criou uma situação de conflito. Porque às vezes a resposta não foi apropriada. Ou a pergunta, não sei. Não é? Então, tudo que é dito, por exemplo, numa família, entre o casal, entre pais e filhos, pensa um pouquinho antes de responder. Será que o que eu vou dizer vai ser para o bem da pessoa, para o desenvolvimento espiritual da pessoa? Ou é um impulso da minha parte, porque eu estou com raiva e eu vou dizer e ele vai ter que ouvir? Muitas vezes acontece isso, né? Então, pensar, por isso que tem um ditado popular que fala assim, vamos contar até 10, outros precisam contar até 100, outros até 70, até 1000, enfim, são situações diferentes, mas é importante nós, então, estarmos sempre refletindo. Uma boa forma de nós sabermos se a nossa atitude está sendo certa ou não, se nós estamos sendo harmoniosos ou não naquele instante, uma boa forma é, um pouco antes de agir ou de falar, pensar, o que é que Deus diria aqui, nesse momento, para essa pessoa? O que é que Deus faria agora?
Isso é viver a vontade de Deus, não é? Porque nós estamos sempre pedindo para que Deus nos oriente. Deus, faça de mim, né? Faça a sua vontade se manifestar aqui em mim. Mas esquecemos, nós fazemos isso na oração e durante o dia acabamos esquecendo e agimos impulsivamente, sem pensar. Aí quando viu, já fez, já foi. E aí às vezes pode ser tarde. Então, antes de agir, antes de falar, antes de responder, antes de tomar uma atitude, antes de buscar um emprego novo, né? Antes de fazer uma entrevista no emprego novo, em todas as situações, quando vai ao médico, quando vai numa situação diferente, o que Deus faria nesse lugar? Qual seria a palavra de Deus nesse momento, a atitude de Deus, como seria o andar de Deus, como seria o gesto de Deus nesse lugar? Porque eu, como filho de Deus, vou estar agindo exatamente daquela forma, né? Então, vamos procurar pensar dessa forma. Isso que o mestre orienta de ser uma pessoa harmoniosa, qual a conduta de uma pessoa harmoniosa. Mais adiante, neste livro ainda, o professor fala assim, como eliminar o sentimento de desarmonia? Às vezes já está com aquela ideia, como eu disse, arraigada na mente. Como eu elimino esse sentimento de desarmonia? Vamos pensar. Cada um pensando, como é possível eliminar? Quando eu tenho uma fita cassete ou um CD gravado, alguma coisa, uma música gravada, já está gravado, não é? Numa fita cassete, quando eu tenho uma música gravada, como eu gravo uma outra? Eu não quero mais aquela. Grava por cima, não é? Eu não preciso desgravar para depois gravar. Então, na nossa mente também podemos assim, se temos alguma ideia arraigada de desarmonia e queremos eliminar, nós vamos gravar em cima ideias harmoniosas. Mas se o ambiente em que estou é um ambiente que geralmente está em desarmonia, o que eu vou fazer? Alguém já pensou, mudar de ambiente. Mas se é numa família, não vai mudar de família, né? Mas digamos assim, eu tenho um assunto na família que causa polêmica, que causa desarmonia. Então eu vou mudar de assunto. Ou vou tratar daquele assunto de uma forma diferente a partir de agora, não é? E se eu não consigo escapar daquele círculo vicioso de ficar sempre falando de coisas desarmoniosas, para isso existe uma associação local em que eu posso estar num ambiente alegre, num ambiente harmonioso, em que eu frequentando sempre aquela associação local, aquela regional, eu vou passar a ouvir palavras boas, sempre com aquela frequência, e eu vou estar mudando aos poucos a minha mente. Não é verdade? Não é assim que ocorre? Então, quando eu me lembro quando eu iniciei a Seichonoye há muitos e muitos anos atrás, eu estava numa família desarmoniosa. E eu acabei conhecendo a Seichonoye, fui buscar, eu morava na época na cidade de Campinas, hoje moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu fui frequentando as reuniões das associações locais em Campinas. E o ambiente lá é um ambiente, lá como em todas as associações locais, muito saudável, não é? As palestras falam de assuntos bons que despertam a natureza divina das pessoas, há alegria no ambiente, e o ambiente sendo alegre contagia quem está lá dentro. Mesmo eu indo para um ambiente, eu estando triste, estando preocupada, estando sofrendo, indo para um ambiente alegre, aquela atmosfera vai tomar conta de todo o meu ser. E eu vou acabar, sem querer, mudando a minha forma de pensar, de agir, de ver o mundo. Então, eu tive essa experiência e garanto que muitos de vocês aqui presentes também devem ter tido essa experiência. Acabaram mudando a postura mental, não é mesmo?
acabaram mudando a forma de agir porque estiveram envolvidos pelo ambiente de harmonia. E se há alguém aqui presente neste salão que veio para buscar uma solução de algum problema que está em desarmonia, se há alguém dentro, assistindo a esse programa de Seiichi no Ie na TV, lá em casa, que estiver também buscando uma solução de algum problema, só pelo fato de estarmos falando sobre essa situação, essas palavras de luz, essas palavras de amor, de harmonia, já terão toda a sua atmosfera envolvida por essa harmonia e sairão daqui, sairão após essas palavras, após esse estudo, após essas conferências, de uma forma diferente, já bem mais harmonizados, bem mais alegres, bem mais felizes, não é verdade? Então, isso é importante. Nosso ser, nosso corpo, ele é todo uma atmosfera. Nós temos ao nosso redor, aqui, um campo magnético que está irradiando e está recebendo. Está irradiando e está recebendo. Constantemente. O fato de vocês estarem aqui reunidos em quase 600 pessoas, e mais nós termos milhares de telespectadores ouvindo, neste momento, o ensinamento da Seiichi no Ie, pode ter certeza que todas essas vibrações estão agora juntas, fazendo assim uma força muito grande, entrando e saindo do nosso corpo e protegendo e abençoando e trazendo essa atmosfera em todo o nosso corpo, todos os nossos corpos, seja ele o corpo carnal, seja ele o corpo astral e todos os nossos corpos, não é? Então, com certeza, esses momentos de palavra de luz são momentos importantes para a nossa elevação espiritual. E para concluir, o professor Masaharu Taniguchi diz que não devemos confundir harmonia com tolerância, com condescendência. Diz aqui na revelação divina, ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, a harmonia verdadeira não é tolerar alguém, não é aguentar, não é? Ai, meu Deus, tem que aguentar esse marido. Seiichi no Ie falou que é para ter harmonia, então eu tenho que tolerar. Então, está confundindo o ensinamento da Seiichi no Ie. A verdadeira harmonia só se concretiza quando houver recíproco agradecer. Então, a harmonia verdadeira não é ser condescendente com o erro do outro, mas é, mesmo o outro tendo errado, tendo feito alguma coisa que no seu ponto de vista é errado, é você conseguir ver algo bom nesse outro e se harmonizar com a outra pessoa. Tá certo? Eu acredito que com isso nós podemos ter uma ideia de como a Seiichi no Ie fala sobre a harmonia verdadeira para manifestar o amor. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, muito obrigada. Como no enlace que une pela luz o olho e a estrela, unimos-nos ao seu coração por meio do programa Seiichi no Ie, um modo feliz de viver. Vamos abrir coração e mente para o sagrado momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.